lá, gente? Livro dos Espíritos, lá no livro 1º, no capítulo 3, Criação, e no item 3, Povoamento da Terra Adão. Nós vamos começar a partir da pergunta de número 50, tá? Talvez pela pergunta fique mais fácil de vocês aí encontrar, então, tá? Então, vamos iniciar. Pergunta de número 50. A espécie humana começou por um só homem? Então, vamos nos atentar primeiramente ao título do item 3, Povoamento da Terra Adão. E por que isso, né, gente? Porque a gente, desde que a gente nasce, tem um pouquinho de discernimento, vai conhecendo um pouco das coisas, o pessoal começa já a nos dizer sobre Adão e Eva, sobre como tudo começou, vem nos dando umas respostas mais genéricas, digamos assim, né? Então ele faz logo aqui a pergunta em questão desse povoamento e fala o seguinte: a espécie humana realmente começou só por Adão? A espécie humana, tudo que hoje aqui se encontra, começou somente deste homem? E aí nos vem a resposta: não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então, quando ele fala que Adão não foi o único a povoar a terra, o que ele vem trazer para nós? Olha, aquela historinha que nos foi contada, né? Que criou Adão, e aí depois criou só Eva, e daí deles veio Caim, veio Abel, e aí daí foram se multiplicando, né? Não é somente essa história que existiu, né? Não foi criado apenas um homem, mas foi criado vários homens, né? Foram criados aí um conjunto, né? E não somente Adão. Né? Adão, então, não sendo aí o primeiro a habitar, né, a terra. Pergunta 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Que época viveu esse Adão, né? Que todo mundo fala que foi a partir dele é que surgiu, que nós somos todos dele descendentes. Mais ou menos naquela que lhes assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, ou seja, 4.000 anos antes de Jesus aqui está, antes de Jesus reencarnar e se fazer matéria, foram o surgimento desses homens aqui na Terra, né? E a gente vai um pouquinho mais além, não podendo esquecer que não é somente a Terra que é planeta habitável, né? Muita coisa foge do nosso entendimento ou do nosso conhecimento hoje, mas nós precisamos partir dessa premissa. Nós já até estudamos algumas coisas sobre isso numa outra oportunidade. E aí, ele vem embaixo com um texto dizendo assim: o homem cujas tradições se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que o progresso da humanidade constatada muito tempo antes de Cristo se tivessem realizado em alguns séculos, como a teoria de ser, se o homem não tivesse aparecido, senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão
como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então, ou seja, Adão, ele vivia numa determinada região e ele, né, por alguma ação da natureza que houve ali, um cataclisma, né, que vem dizendo aqui, ele sobrevive, né? Então, ele é um dos troncos de tantos outros, né, que então descende todos nós. Então, não é somente a criação de um, né? Não é somente a criação de Adão, né? Mas na questão aqui de ele é um dos troncos, né? Então, assim, ele é uma figura importante? Sim, mas ele não é o único, tá? Então, que a gente já pode ir jogando por terra, né? Toda aquela historinha que a gente aprende de ser apenas ele, né? O nosso ascendente aí, né? Digamos assim. Então, nós vamos passar agora para o item 4, falando das diversidades da raça humana. 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Então, ou seja, de onde vem essa diferença física, né, e moral? Cada um de um jeito, corpo físico de um jeito. A gente sabe que existe a genética, né? E a gente sabe também da questão da moral. E a questão da moral, né? Como que fica isso? Cada um com uma moral de um jeito, cada um com um conhecimento, com um entendimento, né, diferenciado, um difere do outro, né? Não é igual. Então, e daí, né? Como que foi? Como que se dá essas diferenças físicas e morais? Como que a gente distingue, né, essas variedades da raça humana? E aí vem a resposta: do clima, da vida e dos hábitos, né? Então, do clima da terra em si, da vida e dos hábitos, estes que a gente vem trazendo de muitos e muito tempo, né? Muitos e muito, né? Uma longa data aí para trás. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneiras diferentes, não se assemelham em nada quanto à moral, né? Então, por que nós temos às vezes uma moral diferente? Na grande maioria das vezes, né, a mesma família, os irmãos sendo dos mesmos pais, com o mesmo aprendizado dado a todos, as mesmas oportunidades dadas a todos, e ainda assim um se difere do outro, né? Podem ter aparências, né? O físico, você pode olhar, pode se reconhecer como sendo daquela família, né? Mas na questão da moral, a gente vê que um às vezes está mais avançado, outros estão mais para trás. O outro você olha e você fala, nossa, parece uma alma antiga, né? Parece a pessoa tem tanta sabedoria, mas do mesmo pai e da mesma mãe, né? Então a gente sabe que isso se dá por quê? Porque isso vem, né, de acordo com a resposta, né, do clima, da vida e dos hábitos, né? Os hábitos durante essa encarnação e dessa existência, mas principalmente os hábitos de uma vida de longa data, de vivências, de ensinamentos que a gente vem trazendo conosco, mesmo que inconscientemente, da nossa vida, da nossa caminhada durante toda uma eternidade. Pergunta 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo, né? Então ele fala o seguinte, olha, lá naquela criação, quando vocês disseram aí, né, que não foi só Adão, o homem então estava em vários pontos do globo, vários pontos da Terra. E ele responde sim, e em diversas épocas.
E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos, né? Então, quando ele pergunta, o homem apareceu em vários pontos? Sim, o homem, né, apareceu, né, em cada ponto da terra. Não só Adão lá naquele, né? Não só Adão sobreviveu de fatores da natureza, né? De força maior. Não foi só o Adão que sobreviveu, mas vários pontos. E em determinados pontos, essas raças se encontraram, se misturaram entre si. Cada uma foi procurar um clima diferente, um lugar diferente, né? E daí foram se misturando e criando-se, então, várias formas. 53A. Essas diferenças representam espécies distintas? Então, ou seja, se existe raças diferentes, então representa que nós temos, né? Nós somos diferentes espécies, existem espécies diferentes? E ele fala o seguinte, certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? Então, quando ele diz o seguinte, olha, todos somos da mesma família, porque todos nós somos criação divina. Então, não quer dizer que existem raças diferentes. Se todos nós somos criação divina, então a gente descende de um mesmo lugar. Se nós descendemos de um mesmo lugar, não há que se falar em espécies distintas, espécies diferentes. Se a espécie humana não procede de um só tronco, ou seja, se a raça humana ela não advém somente de Adão, né, como continuidade, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Então ele quer dizer o seguinte, olha, se eu vim de uma raça, fruto de uma raça tal, outro de um outro lugar, outro de outro lugar, a gente então não precisaria dizer que nós somos irmãos. A gente veio de lugares diferentes, de troncos diferentes, digamos assim. E eles respondem, todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Então, ou seja, nós todos somos irmãos em Deus. Por quê? Porque nós somos uma espécie que estamos aqui hoje, uma raça humana, mas antes disso nós somos espíritos que estamos o quê? Procurando entendimento, procurando caminhar, procurando chegar no mesmo lugar. Nós todos estamos em busca de quê? De evolução, de crescimento moral, de crescimento psíquico, né? Expansão da nossa consciência, de reparar e aprender o que a gente precisa. Cada hora aqui, hora em um mundo diferente, hora na erraticidade, mas todos nós buscando, caminhando nessa trilha, nessa estrada aí da eternidade para chegar num só lugar. Então, todos nós, né, somos aí irmãos e família em Deus. Nós todos estamos na mesma estrada. É igual eu sempre falo para vocês. A estrada é muito longa, né? Uns estão muito na frente, outros estão cá no meio, outros estão lá para trás. Mas todos que estão caminhando vão chegar em um determinado ponto. E esse ponto nada mais é do que a classe dos espíritos puros, onde todos nós almejamos chegar um dia. E assim nós terminamos o estudo de hoje. Alguma dúvida, gente?